Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Gente, tá bonito, hein? Coral Os Meninos de Petrópolis, que maravilha! Agradecendo a Deus, a Jesus, os mentores e a espiritualidade maior dessa casa, que já se fazem presente. Agradecendo a presença de todos, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Hoje, dando continuidade às festividades da casa, que é aniversário, mais uma vez vamos receber o Dr. Milton Santiago, trazendo hoje libertação. Precisamos, né, gente? Seja bem-vindo. Pessoal, boa noite. Eu quero agradecer ao Eduardo o convite para eu estar aqui mais uma vez. Agradecer vocês novamente. Venho aqui demonstrar um pouco de paciência para comigo, esse carinho todo. Gostaria de agradecer muito. Agradecer ao Márcio, que é a pessoa com quem eu tenho assim, um contato mais constante. Estou muito lisonjeado de estar aqui. Muito obrigado, pessoal. A minha fala de hoje, ela vem na direção do livro Libertação de André Luiz. A palestra em si, ela não vai falar sobre o livro propriamente, mas sobre a ideia central sobre a qual o livro trata. E o tempo todo eu espero, mexer um pouquinho com vocês. Falar sobre livre-arbítrio à luz da doutrina espírita parece ser um tema mais ou menos óbvio. Quando eu comecei a pensar nesse assunto, exatamente foi o impacto que o livro gerou em mim que me motivou a estudar um pouco mais profundamente a questão do livre-arbítrio. E eu espero poder trazer para vocês essas mesmas questões e rogo a Deus e aos bons espíritos que todos nós possamos sair daqui hoje com um pouco mais de dúvidas, certo? Excesso de certezas às vezes faz mal. É importante que a gente tenha dúvidas. Pelas dúvidas a gente vai estudar e tem tendência a questionar um pouco aquelas nossas verdades íntimas. Eu acho que isso pode ser um elemento de despertar, de progresso e tal. Vamos começar então, pessoal. Eu trouxe para a gente discutir esse pequeno quadrinho dos personagens Calvin e Hobbes. Calvin é o garotinho, o Hobbes é um tigrezinho de pelúcia que na história do quadrinho ele tem vida, o menininho conversa com ele. Então eles estão ali de prosa, né? O Calvin diz: você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? E o Hobbes responde: não, eu penso que nós podemos fazer o que quisermos das nossas vidas. E os dois estão ali no último quadrinho a pensar. Então, existe destino? Vamos continuar um pouco. Vamos imaginar esta cena, pessoal, né? A gente tem aqui uma vaquinha que pode entrar pela porta da esquerda ou da direita, né? Mas seja qual for a porta que ela escolha,
ela vai desembocar no abatedouro. Então, faço essa questão para vocês: existe livre-arbítrio? Será que, sejam quais forem as escolhas que a gente faça, será que vai fazer alguma diferença no final? Vamos seguir um pouco mais. Determinismo e fatalidade. O que será que é isso? É importante a gente definir essas duas palavras, porque nós vamos usar o conceito que elas representam durante a nossa fala. O determinismo, pessoal, é mais ou menos, de uma maneira simplificada para a gente entender, aquilo que a gente chama de efeito dominó. Os deterministas dizem que todos os eventos da vida são encadeados de uma maneira pré-determinada. Ou seja, os deterministas radicais, os deterministas puros, são aquelas pessoas que acreditam que a gente pensa que escolhe, mas as coisas vão acontecendo como tinham que acontecer. E isso gera uma fatalidade. Ou seja, as coisas vão acontecer daquele jeito, de qualquer jeito, faça a gente o que fizer. É assim que pensam a maioria das pessoas chamadas de deterministas radicais. O Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala um pouquinho para a gente sobre a fatalidade. Ele diz que sim, as fatalidades existem. Uma prova delas é a lei de causa e efeito, que a gente estuda na doutrina. Nós poderíamos também chamar a lei de causa e efeito, dentro de um projeto de reencarnação, como programa reencarnatório. Não é isso? Quando a gente reencarna como um programa de vida. Um programa que, às vezes, a gente participou ativamente, às vezes participou mais ou menos, e às vezes foi uma prova compulsória, porque nós não tivemos a condição de participar da construção daquele projeto. Até aí tudo bem? Mas seja qual for, tá? Seja um programa do qual nós participamos ou não, a partir da encarnação, aquele programa está traçado. Então existe um destino que Emmanuel chama de fatalidade relativa. Certo? Por quê? Porque as coisas irão se suceder. Claro que não todas as coisas, mas as coisas principais irão se suceder conforme um planejamento prévio, antes da encarnação. Então, como é que fica a questão do livre-arbítrio? Qual é o momento em que nós podemos dizer que a gente vai usar o livre-arbítrio para escolha? O quão livre é esse arbítrio? Se a gente decompor a palavra livre-arbítrio, a gente vai entender que arbítrio é a nossa capacidade de exercer a nossa vontade, de tomar uma decisão, e o livre de liberdade. Quanta liberdade nós temos de fato para tomar decisões. Este é o ponto que eu gostaria de desafiá-los. Vamos seguir um pouco. Esse quadrinho mostra bem isso, né? Esse senhor aqui pode ser um de nós, que quando empurrou a primeira pedra, ele não estava nem imaginando que ia sobrar para ele, né? Então vejam, ele tomou uma atitude, mas a partir da atitude dele, houve um desencadear de eventos, são as consequências do evento, que neste caso específico ia recair sobre ele mesmo. Achei muito legal a ideia desse quadro. Vamos falar um pouquinho então do quão livres de fato nós somos nas nossas escolhas. Qual é o grau de liberdade que a gente tem? Vejam que aqui são umas tirinhas do Níquel Náusea, né? O Níquel Náusea é o ratinho. Então o ratinho e a baratinha, sua amiga, estão lá dentro de uma lata no lixão e conversando entre eles, ó. Será que já posso sair daqui? Aí a baratinha, muito amiga, diz: eu vou dar uma olhada.
e ela olha lá, né, põe só o olhinho para fora da lata e diz: nada feito. O gato faminto ainda está lá. Aquele gato faminto é real, pessoal? Mas eles estavam imaginando que fosse. Então vejam, os dois fizeram uma escolha, usaram o livre-arbítrio. Fizeram uma escolha por uma informação que eles apreciaram de maneira equivocada. Certo? Então eles tiveram liberdade sim de permanecer ali dentro. Foi uma escolha que eles fizeram. Mas como eles partiram de uma informação equivocada, eles partiram de uma informação que não era real, como que ficou a realidade da decisão deles? Vocês percebem? Quantas decisões na vida a gente toma baseado em informações equivocadas? Então, se a gente recebe uma informação errada, a gente toma uma atitude equivocada. Eu me lembro uma vez que fui fazer uma reforma na minha casa e o moço que veio assentar o piso, eu não percebi, só percebi no fim, né? Ele assentou o primeiro piso da ponta errado. A gente só foi perceber no fim. Ele foi ajeitando, a hora que chegou no fim, não fechou. Então, muitas vezes, a gente toma decisões e só percebe o equívoco no fim. E até chegar no final do piso, todos os outros pisos que foram colocados dependeram de uma primeira escolha equivocada. Então, quantas vezes na vida a gente bate no peito e afirma que tomou uma determinada decisão com a maior certeza do mundo, mas estávamos partindo de informações não adequadas. Por conta disso, a gente estabelece às vezes grandes conflitos entre amigos, conflitos familiares, conflitos entre municípios, entre estados, entre países, guerras, porque a gente parte de premissas não adequadas para tomar decisões. Então, em que é que nós baseamos nossas escolhas? Isso pode falsear o livre-arbítrio. Além disso, digamos que a gente tenha partido de fato de boas premissas, de boas informações para tomar as nossas decisões. Será que a gente consegue de verdade tomar decisões contrárias ao que a maioria está fazendo naquele momento? O que vocês acham? Oi? Eu acho que sim. Mas vocês acham que interfere? Quantas vezes será que nós fazemos algumas coisas não porque queremos, mas porque sabemos que é aquilo que se espera de nós? Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas que queremos porque imaginamos que não seríamos aprovados se tomássemos essa ou aquela decisão, se fizéssemos essa ou aquela escolha? Vocês percebem? Então, assim, isso tudo é determinismo. É determinismo chamado social. Então, quantas vezes a gente toma decisão para o lado A, para o lado B, para o C ou para o D, não de fato embasados naquilo que nos vai no íntimo, mas naquilo que a gente imagina que seja que as pessoas esperam ou que nos traria uma aprovação maior, etc. Nós podemos dizer uma pessoa que nasça no Afeganistão hoje, que nasça na China, uma outra que nasça num país da Europa, uma outra que nasça aqui no Brasil, dependendo da cultura onde esse indivíduo for criado, da educação que ele receba, da língua que ele se fale naquele local, do poder aquisitivo que ele tenha, vocês acham que
as decisões dessas pessoas serão parecidas mediante um mesmo problema? Porque é levado em conta a sua história, né? O espaço geográfico onde ele nasceu, a cultura da sua família. Provavelmente esses indivíduos que eu citei terão formações religiosas diferentes, que vão fazer com que eles tendam a agir de um jeito e não de outro. Vocês percebem como é muito frágil o nosso conceito de livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de escolha é muito limitada por toda a cultura que a gente já traz. Isso sem contar as influências espirituais que a gente recebe, não é? Quantas vezes nós estamos num momento importante de tomar uma decisão e nós podemos sofrer interferências espirituais sem perceber. Se nós nos lembrarmos que o Kardec pergunta aos espíritos, né, os espíritos influenciam no nosso pensamento, e o que eles respondem? Muito mais do que imaginais. Então, assim, a nossa capacidade real de tomar uma decisão livre é muito menor do que a gente imagina. Tem fatores genéticos, tem fatores biológicos, tem fatores sociais, tem fatores familiares, tem tradições, tem conveniências sociais. Vocês imaginem que, se você estiver num ambiente de trabalho, você não vai dizer coisas que você diria se você estiver num ambiente de amigos, numa festa. E não diria se estivesse aqui dentro do centro. E coisas que você diz aqui provavelmente não dirá em outros lugares. Por quê? Porque para a gente dizer alguma coisa, para tomar a decisão de dizer ou de fazer alguma coisa, a gente estuda o ambiente que a gente está. Então o livre-arbítrio é uma capacidade, um atributo relativo. Allan Kardec ainda, no Livro dos Espíritos, no capítulo onde ele estuda o livre-arbítrio, ele cita uma situação importantíssima, que é a questão da ignorância. Quando ele fala da ignorância, ele não está falando naquele sentido do indivíduo sem iletrado, do indivíduo sem escola. Mas ele está falando daquele indivíduo que ainda não tem um desenvolvimento intelectual no máximo que ele poderia. Se a gente pegar o homem primitivo, um homem da Idade Média e um homem da Idade Contemporânea do nosso tempo, não mudou a nossa capacidade de avaliar e de fazer escolhas? Então, quanto mais atrasado a gente é do ponto de vista do conhecimento, do intelecto, mais limitada é a nossa capacidade de decidir. E o que dirá então se a gente pensar no aspecto moral? Não é isso? Indivíduos que tenham menor desenvolvimento moral e os que têm maior desenvolvimento moral vão escolher de maneira diferente. Vejam quantos aspectos a gente tem que considerar quando a gente fala no livre-arbítrio. Então, quando nós avaliamos uma outra pessoa e a gente fala, fulano devia ter feito tal coisa, Beltrana não devia ter dito isso, a gente está avaliando esse indivíduo segundo quais critérios? Não. Os nossos, não é? O meu mapa do mundo é o mapa que eu uso para avaliar os outros. É mais uma restrição do uso do livre-arbítrio, porque o meu mapa não é a realidade. O mapa não é o território, assim, é só um mapa. A maneira como eu represento dentro de mim valores, coisas, situações, pessoas e tal. Por mais que isso tenha valor para mim enquanto indivíduo, aquilo é só uma representação da realidade, não é a realidade. Indivíduos que moram em outras culturas, em outros países, ou na mesma cidade, em outro local, podem pensar e ter outros valores e terem as suas verdades. Então tudo isso vai criando um relativismo importante na nossa real liberdade de escolha. Eu espero concluir
em algum momento a gente tem alguma cota de livre-arbítrio de fato, né? Vai sobrar alguma coisa. Eu gostaria de comentar com vocês agora, lembrá-los no fundo, né, da história do peixinho vermelho. Não sei se vocês se recordam, mas no prefácio do livro Libertação, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, Emmanuel conta a história de uma lenda egípcia sobre o peixinho vermelho. Rapidamente eu vou resumi-la para que vocês possam me acompanhar. Havia num lago bastante formoso, com uma grande diversidade de plantas, de comida, no entorno um bosque frondoso que propunha lugares de sombra, lugares de sol. Era um lugar paradisíaco, vamos dizer assim. E ali habitava um peixinho vermelho que era diferente dos demais. Por que ele era diferente? Porque ele era franzino, ele era magrinho, ele quase não apresentava espaço para sobreviver ali. Pelo contrário, se ele não fosse esperto, ele morria, dada a maneira como os demais habitantes do lago viviam. Como viviam esses outros habitantes? De um modo geral, conta a lenda, eram peixes preguiçosos, que estavam assim acomodados na sua vida tradicional. A maioria deles gordos, rechonchudos, na palavra do Emmanuel, repimpados, que viviam sempre ou descansando nas valas da pedra, nas estrias das rochas. Então, sempre na boa, como a gente diz no nosso linguajar hoje aqui. E eram comilões, claro, né? Assim, além de terem pouca coisa para fazer, de viverem no bem bom, eles comiam um monte. E o tal do peixinho vermelho ficava com as sobras. Aí o que o peixinho fez para sobreviver? Ele nadava. Ele nadava. Ele aproveitou esse seu estilo de sobrevivência para começar a explorar o ambiente do lago. E aí assim ele fez. Ele começou a ver que havia diferenças entre a temperatura da água. Na superfície ela tinha uma temperatura, nos locais onde batia o sol era outra, nos lugares de sombra outra, no local mais fundo do lago era outra. Ele começou a perceber que perto das rochas havia mais fungos, e no meio do lago havia mais algas. Ele começou a perceber que o fluxo de água do lago era diferente. Tinha locais onde a água era bastante calma, quase parada. Havia locais onde esse fluxo era mais intenso. E passou assim algumas semanas explorando o lago, fazendo as suas pesquisas e estudando as suas diferenças. Até que um belo dia ele percebeu uma região onde a água era mais turbulenta, ela se agitava mais, e aquela turbulência da água meio que o conduzia pela corrente até o meio de um arbusto. E ele se deixou levar, entrou pela folhagem do arbusto e descobriu uma coisa que até então ninguém do lago conhecia: a grade do escoadouro, aonde o lago vazava a água para o rio. A hora que ele viu aquilo, ele ficou maravilhado, porque ele imaginou que o mundo fosse ali onde ele vivia, tão somente ali. E ele se viu num momento de fazer uma escolha: ou ele permanecia ali aonde ele não se sentia à vontade, ou correr o risco de fazer uma mudança. Então ele se esgueirou todo, dobrou o corpinho e passou pela fresta da grade. E aí o fluxo de água levou para o riacho, do riacho para o rio, do rio para um rio mais caudaloso, até chegar no oceano. Algumas ocorrências houveram, mas nos interessa dizer que, passado um tempo,
o peixinho fixou residência num palácio de coral, junto com outros amigos novos que ele ali conhecera. E conversa vai, conversa vem, cada um começou a contar a história da sua própria vida. De repente, um dos presentes dos novos amigos contou a ele que no verão, no período da seca, as águas baixavam em muitos locais. E os locais que já fossem de pouca água, poderia até secar o rio, o lago, etc. E ele entendeu que o local de onde ele tinha vindo, a sua terra natal, talvez tivesse esse risco. Depois de conversar com alguns peixes mais experientes, ele decide voltar para avisar o pessoal. E aí vem nadando todo aquele trajeto de volta, dessa vez contra a corrente, dos rios maiores para os menores, para os riachos, até chegar de volta no lago. E aí ele vai procurar os governantes, os líderes locais, para tentar avisar a desgraça iminente que viria mais cedo ou mais tarde. E sobretudo dizer a eles que havia muitas outras moradas além daquele espaço onde eles viviam. E claro, o que vocês acham que aconteceu? Oi? Ninguém acreditou. Inclusive conta a lenda que depois de fazer um juízo público, eles levaram, as autoridades até a boca da grade, e o governante diz assim: escuta, como é que você acha que eu, desse meu tamanho, vou passar naquele espacinho da grade? E eles então dão risada, etc., e ele vai embora. Então eu gostaria de convidá-los a gente imaginar como que é que esse peixinho, ou como a história do peixinho vermelho desta lenda tem a ver com aquela fraçãozinha de livre-arbítrio que talvez a gente tenha de verdade. Vocês conseguem fazer um nexo entre uma coisa e outra? O que será que representam nessa lenda aqueles peixes acomodados, repimpados, todos paradinhos, cada um na sua zona de conforto? O que eles representam? Representam provavelmente a maioria de nós, as pessoas que vamos vivendo meio que levados pelos determinismos, pelo determinismo biológico, pelo determinismo social, pelo genético, pelas conveniências das tradições, não é isso? Nós vamos fazendo, vamos seguindo conforme a vida nos leve. E o que o peixinho representa? Ele representa aquele indivíduo que já estava um pouco diferente da média, mas ele veio do mesmo lugar. Então o que foi possível para ele seria possível para qualquer um dos outros, desde que eles tivessem o desejo e a motivação para fazer essa mudança. Só que para isso, para que eles pudessem passar pelo crivo da grade da mudança, do escoadouro, eles teriam que fazer mudanças na sua própria estrutura. Não foi exatamente isso que André Luiz veio fazer, né? Quando ele nos traz as mensagens de como é a vida do outro lado da nossa vida biológica. Será que também não foi mais ou menos isso que o Mestre Jesus veio fazer ao se materializar no corpo biológico, para nos ensinar os caminhos da verdade da vida? E qual é a nossa reação quando somos estimulados por uma verdade mais ampla? Não lembra um pouco a dos peixinhos que habitavam o rio? Não o vermelho, os outros. Então pensem que o André Luiz dá a esse livro o nome de Libertação. Então até o final
da nossa fala, eu quero desafiar que vocês vão aí, dentro dos vossos corações e mentes, imaginando o que na conduta do peixinho vermelho significa libertação. Vamos seguir um pouquinho. Isso é um resumo do que eu falei até aqui. Olha, vamos imaginar que nesse centrinho está representada a capacidade de livre-arbítrio da gente, de uma pessoa. O que ela tem no entorno, cerceando, minando, diminuindo esse livre-arbítrio real, essa liberdade real de escolha. A gente tem o determinismo, a gente tem o contexto geográfico, histórico e cultural do local onde a gente vive, a gente tem as contingências familiares e sociais daquele momento que a gente está vivendo, a gente tem as provas e expiações, tem nosso programa encarnatório, que também de uma certa maneira nos ingessa as opções, a gente tem a lei de causa e efeito sendo cumprida, e a gente tem as influências espirituais. Então vejam, há muitos fatores que cerceiam a nossa capacidade real de decidir. Mas a nossa capacidade, ela vai ficar menor ou um pouquinho maior na dependência do quanto a gente consiga trazer para as nossas mãos o leme da nossa existência, como o peixinho vermelho fez. O peixinho vermelho não estava movido por uma necessidade, ele não passava fome, ele não era um sem-teto, né? Porque na verdade os outros não deixavam espaço nem para ele dormir, né? Ele estava premido por necessidades, talvez tenha até reclamado um pouco em algum momento, mas teve uma hora ele teve um insight e falou: não, eu preciso pegar a minha mortadela e fazer um presunto. E ele começou a aproveitar aquela situação que ele vivia em seu próprio benefício. E foi nessa mudança de dentro para fora que ele decidiu seguir não aquilo que se esperava dele, mas aquilo que ele tinha como uma necessidade íntima, uma premência interna. Ele passou a se ouvir, ele passou a se sentir. Ele colocou um pouco a sua personalidade humana de lado e passou a viver a essência que ele era. Quando nós lembramos que Kardec pergunta aos espíritos qual é a função essencial do espiritismo na Terra, os espíritos respondem: combater o materialismo. Quando a gente diz combater o materialismo, isso é uma palavra ampla, porque o materialismo significa toda a estrutura que entretém a personalidade terrestre nos interesses transitórios da vida e que automaticamente o afastam dos interesses espirituais de estar aqui. Vocês concordam com isso? Materialista não é só aquele indivíduo que pode nem ser materialista, mas aquele indivíduo que tenha muitos bens e propriedades, etc. O materialismo, o que define não é se o indivíduo tem ou não tem posses, que você pode ter um indivíduo de muitas posses não materialista e pode ter um indivíduo de poucas posses muito apegado. A essência da ideia do materialismo é o quanto você enfatiza e valoriza a vida transitória em detrimento da vida espiritual. Se a gente lembrar do lago onde viviam os peixes, o peixinho vermelho foi um cara que sacou que era mais importante a vida espiritual do que a vida transitória. Vocês concordam com isso? Então vejam que a capacidade de escolha, ela vai mudando na medida que você vai mudando o seu foco, certo? Se o meu foco é ser feliz já, hoje, independente do impacto que isso tem ao meu redor, do mal que eu possa causar às pessoas que convivem comigo, eu vou tomar decisões num certo sentido. Se eu já consigo ouvir o espírito que eu sou
nos seus interesses de mais longo prazo, de busca de paz, de busca de felicidade, de responsabilidade perante as escolhas e atitudes que eu tomo, veja, isso muda. Eu já vou dirigir o meu tempo e a minha existência para um outro lado. Então essa é a diferença, porque esse indivíduo que já está mais espiritualizado, ele vai conseguir utilizar melhor o livre-arbítrio dele, apesar de todos os fatores que giram em torno. Vamos seguir um pouco mais. A melhor definição que eu ouvi, que eu li recentemente sobre o determinismo, quer dizer, as coisas que de alguma maneira embasam o uso do livre-arbítrio, é um jogo. Pode ser um jogo de cartas ou pode ser um jogo de xadrez ou qualquer jogo, mas eu escolhi o jogo de xadrez. Em que sentido? O determinismo ele pode ser reconhecido como o tabuleiro, certo? O tabuleiro já é uma restrição, porque eu não posso jogar fora do tabuleiro, certo? Então é como se a gente tivesse aí o programa encarnatório. Eu tenho um espaço onde eu vou rodar. Então o tabuleiro é o meu programa encarnatório. Eu tenho um conjunto de peças para usar. Eu não tenho todas as peças do mundo. Eu tenho aquele conjunto para eu usar. Então eu tenho algumas limitações. Mas o movimento de cada peça, como eu jogo aquele jogo, é o meu livre-arbítrio. Não é legal? Achei uma maneira muito interessante da gente entender como compor o livre-arbítrio com o determinismo, com a lei de causa e efeito, com o programa encarnatório. Ou seja, nós temos limitações sim, mas como eu faço as escolhas naquela partida, se a gente imaginar que cada encarnação seja uma partida, as escolhas são da minha responsabilidade, são onde eu consigo usar o livre-arbítrio. Eu posso entregar a partida, eu posso blefar, eu posso ter uma estratégia de longo prazo, posso embromar. Isso ninguém me condiciona, ok? O Daniel Goleman, ele é muito famoso por aquele livro Inteligência Emocional. Ele escreveu um livro que foi publicado há 3 anos atrás que me chamou muito a atenção. Esse livro chama Foco. E eu destaquei uma frase dele. Ele diz assim: o poder de direcionar o foco para alguma coisa e ignorar as outras permite que tragamos à mente o tamanho da nossa barriga quando vemos aquelas fatias de torta de sorvete no freezer. Achei ótimo o exemplo. Esse pequeno ponto de escolha abriga o cerne da força de vontade, a essência da autorregulação. Existem alguns trabalhos, não daria tempo da gente citar aqui, mas assim, por que ele usa o doce ali, né? Porque alguns trabalhos mostraram nos últimos 15, 20 anos que os alunos que iam melhor na escola eram aqueles que não se deixavam levar, desconcentrar por algumas guloseimas que eram colocadas ao canto da sala. Então, assim, isso era um estudo. Os professores, por exemplo, montavam uma mesa no canto cheia de coisa gostosa, com crianças pequenas, 8, 9, 10 anos. E aí eles começaram a perceber que alguns alunos, a maioria, talvez a gente pudesse correlacionar com os peixes acomodados do nosso lado, paravam de prestar atenção na aula porque ficavam olhando para a mesa de doces. E os que conseguiam dominar a curiosidade ou a gulodice, etc., e mantinham o foco na matéria, eram os que, no futuro, esses alunos foram acompanhados, teriam maior sucesso
nas carreiras que escolhessem. E esses estudos foram os primeiros relacionados com essa questão da atenção, do foco. E aí o Daniel Goleman escreve agora esse livro baseado nessa série de trabalhos e, claro, em outros muito mais novos. Mas hoje ninguém mais tem dúvida que essa capacidade de a gente buscar alguma coisa ignorando o que está em torno, quer dizer, prestar atenção no padrão que nos interessa, esquecendo o ruído, como é chamado, essas outras coisas que vão nos dispersando, é o grande segredo para que a gente comece a usar de maneira mais adequada o livre-arbítrio. Vocês percebem? O cérebro ele funciona de uma maneira quando a gente está tendo pensamentos soltos, aleatórios, e funciona de uma outra maneira quando a gente está trabalhando focado, concentrado num objetivo. Quando a gente está concentrado num objetivo, ele funciona de maneira muito melhor. E é onde, do ponto de vista espiritual, espírita, a gente consegue de fato empoderar o espírito que a gente é nas decisões que a gente toma. A gente recruta um funcionamento cerebral mais ativo e focado, mais proativo. E quando a gente está no deixa correr, né, em pensamentos soltos, distraído, é a hora que muitas vezes a gente se deixa levar pelas circunstâncias. Mas o que eu quero frisar aqui é o ponto de escolha, né? Todos nós temos momentos mágicos em que nós temos que tomar uma decisão. Isso pode ser na hora de prestar um curso, de começar um trabalho, seja trabalho profissional, seja trabalho na casa espírita, seja na hora de calar ou de interagir de maneira calma ou agressiva com uma outra pessoa, seja na rua, seja na família, seja no trabalho. Mas todos nós temos aquele momento grave, que nós podemos decidir entre agir de uma maneira, de outra ou de outra. É esse ponto de escolha. E é esse ponto de escolha que a gente deve buscar. Porque na maioria das vezes, a gente terceiriza as decisões. Nós espíritas ainda temos uma prerrogativa que quase ninguém tem, que são os espíritos desencarnados. Às vezes você perde a cabeça, arma a maior treta, e aí a hora que alguém chega para te cobrar, o que você fala? Não fui eu, foram os espíritos. Não é? É assim, a gente terceiriza a responsabilidade, vocês percebem? E quando a gente fala em livre-arbítrio, nós estamos falando em responsabilização. Por quê? Porque se eu tomo uma decisão, se eu faço uma escolha, eu estou gerando uma onda ao meu redor, em cima daquilo que eu fiz. Lembrem daquele cidadão que empurrou a pedrinha, né? Então aquilo gera uma onda de reação que vai voltar para mim, para o bem ou para o mal. Então quando nós entendemos que tudo que a gente faz terá uma consequência, então nós podemos entender que nos cabe trazer para nós, sem terceirizações, a responsabilidade de cada ato que a gente toma. Só isso já muda. Porque você vai deixar de fazer muita coisa que faria se você não pensasse nas consequências, e fará muitas coisas entendendo que aquilo pode te trazer um bem futuro. Então essa ideia de você assumir a responsabilidade pelas coisas que diz, faz, escolhe, eu diria que é o primeiro e mais importante passo para a gente caminhar como fez o peixinho vermelho. Eu trouxe um caso aqui para ler para vocês, que eu acho que ele ilustra de alguma maneira aquilo que a gente quis dizer até aqui.
Quando eu digo estudo de caso, é um caso que eu pude atender. Tá? Eu fiz algumas mudanças para que isso não permitisse identificações, então vocês fiquem tranquilos. Tá? Então, olha, é uma senhora de 68 anos, professora aposentada. Os pais protestantes tradicionais, ela foi criada em regime de privação material e de extremo rigor moral. Mantém até hoje a mesma tradição religiosa. Mora em sobrado de alta classe, com abastança e conforto. O esposo, de 78 anos, de caráter austero e irascível, ou seja, é rigoroso e nervoso, é fiel cumpridor dos deveres da igreja e é o provedor material da casa. Exerce todos os deveres relacionados à administração doméstica, cuida da mãe portadora de Alzheimer, com 89 anos, de uma filha divorciada de índole rebelde, com 37 anos, e da neta adolescente, com 19. Repete frequentemente, e esse é um dos pontos chaves do caso dessa senhora, que ela se sente fiel cumpridora de todos os seus deveres para com Deus e para com a família. Na última consulta médica, confidenciou: doutor, há anos uma tristeza profunda me domina a alma. Penso muito em morrer, em sumir. Mas tenho meus deveres a cumprir, tenho que cuidar de todo mundo. Eu lhe perguntei: você já pensou em suicídio? Jamais, doutor. Mas ficaria muito feliz se Deus me levasse. E quem cuidaria dos seus familiares? Não sei. Mas eu teria paz. E talvez eles sentissem a minha falta. Nada do que eu faço tem valor. A senhora consegue pensar em alguma outra saída? Eu não tenho escolha, doutor. Minha vida foi só obedecer e trabalhar feito escravo. Vocês percebem quantos elementos interessantes? Eu trouxe aqui algumas propostas para a gente discutir, mas nós não vamos discutir porque não vai dar tempo. Tá? Mas assim, algumas ideias. Qual seria a melhor interpretação para esse caso? Apesar da infância difícil, essa paciente teve uma vida boa, cheia de regalias e oportunidades, mas se acomodou e agora que a coisa complicou, ela quer pular do barco. 2. Ela é uma vítima completa das circunstâncias. Jamais pôde fazer escolhas, sempre subjugada e desprezada, o que justifica sua depressão e a ideia de morrer. O seu drama pessoal é um caso típico de programa encarnatório expiatório. Ela tinha que passar por tudo isso para poder resgatar seus débitos de outras vidas. E outra interpretação. Nós não teremos tempo, mas assim, eu deixo que cada um pense em como interpretaria. Mas eu quero destacar alguns itens deste caso. Primeiro, que ela se sentia fiel cumpridora dos seus deveres. Segundo, que mesmo se sentindo fiel cumpridora, ela tinha ideias indiretas de suicídio, certo? Apesar de ela não querer se matar, se Deus a levasse, era bom. Isso é uma ideia indireta. Do ponto de vista médico, a gente valoriza esse tipo de informação, né? E no fim, ela termina com uma frase chamativa. Ela se vê como uma pessoa sem escolha, como se durante toda a vida ela tivesse lutado muito e nunca tivesse tido aquele ponto de escolha que o Daniel Goleman nos ensinou. Vamos prosseguir um pouquinho, que talvez fique mais claro. Na parábola do moço rico, não sei se vocês se recordam, mas Jesus e os discípulos estavam de saída para as suas pregações diárias, quando chega um rapaz correndo, cansado, cai aos pés de Jesus de joelho e diz: mestre, mestre,
Antes que vocês partam, o que eu devo fazer para segui-los? Jesus, que tinha a sua visão psicológica profunda, ele olhou para o moço e diz ao moço: cumpra a lei. Não maldigas o teu irmão, não mates, não roubes, não cobice a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. E esse toda enfileirou os 10 mandamentos para o moço, que era judeu, certo? Seguia o judaísmo. O moço então diz a ele: mas mestre, tudo isso eu já faço desde a minha infância. Ou seja, ele seguia todas as regras que a religião mandava. É o caso da senhora: sou fiel cumpridora dos meus deveres para com Deus, certo? Aí Jesus, que já estava com a segunda pergunta engatilhada, porque sabia o que ele ia responder, diz a ele: então, só te falta uma coisa, a mais importante. Vai, vende tudo que tens, e o que arrecadares, distribui entre os pobres. Depois vem e me segue. O que fez o moço? Estava de joelhos, baixou a cabeça, levantou, deu as costas para Jesus e os discípulos e foi embora. Naquele momento, aquele moço fez uma escolha. Vocês percebem? Foi a mesma escolha que fizeram os peixes repimpados do lago. Ele não conseguiu, naquele momento, abrir mão da sua estrutura de vida como ela estava montada. Mas ele foi diferente dos peixinhos, porque ele não expulsou, ele simplesmente ele olhou para a própria estrutura dele e percebeu que ele só estava pronto para cumprir as regras, mas ele não estava pronto para mudar aqui dentro. Vocês percebem? Então, quantas vezes na vida nós contaminamos ou limitamos o uso do nosso livre-arbítrio porque a gente fica pensando nas regrinhas, em como as coisas deveriam ser e não são, e a gente não presta muita atenção naquilo que interessa de fato, que não é como me veem ou como me verão se eu fazer isso, aquilo ou aquele outro, mas o como eu estou aqui dentro. O psiquiatra suíço Carlos Jung dizia que todos nós somos luz e sombra. E dentro da doutrina nós entendemos que nós somos espíritos em construção. Nós temos já algumas coisas boas acumuladas e ainda um bom número de coisas por resolver, por iluminar. Quando a gente começa a se entender como este ser ainda imperfeito, ou perfeito na sua imperfeição relativa, isso começa a nos abrir portas, porque a gente começa a tomar decisões e fazer escolhas, não por aquilo que a gente acha que devia fazer, ou por aquilo que esperam de nós, mas por aquilo que nós, lá no nosso íntimo, percebemos que nos convém do ponto de vista evolutivo. A gente para de terceirizar e começa a viver. Pessoal, todos aqui que já participaram de reuniões mediúnicas sabem que é muito comum que quando você dá um atendimento para o espírito, ele se mostra surpreso, porque ele achava que do jeito que ele viveu, ele não ia estar na pindaíba que ele está. Não é? Por quê? Porque a gente se ilude. A gente passa a vida fazendo coisas para seguir as regras. E lá dentro? Quantas pessoas a gente conhece que na hora H, na hora que tem que demonstrar a sua verdadeira mudança interior, percebe que não mudou, ensinou os outros a vida inteira como deviam fazer e não fez. Não que a gente não deva dizer, mas é importante ir dizendo e ir fazendo. Eu me recordo há anos atrás, muitos anos atrás, uns 30 mais ou menos,
Eu estava conversando com um dirigente espírita que foi muito importante na minha formação como espírita, e eu falei: seu fulano, a gente precisa montar uma reunião assim, com um médium tal, com o esclarecedor tal, e assim, né, cheio, né? Ele falou assim: ótimo, quem você vai chamar? Quer dizer, essa situação perfeita só estava na minha cabeça, né? Então, o que nós temos para trabalhar? O que nós podemos fazer com os recursos que a gente tem, entendendo que todos, pessoas, estruturas, instituições, somos feitos de luz e sombra. Para que a gente tem que ficar buscando perfeição onde ela ainda não existe? Isso só nos atrapalha e nos faz ser cruéis julgadores da vida alheia, e às vezes até de nós próprios. Vamos seguir um pouquinho. Vejam que interessante essa questão 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem sempre o livre-arbítrio? Pergunta Kardec. Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Vejam que sabedoria dos Espíritos. Mas eu lhes pergunto: quem de nós tem liberdade de pensar de verdade? Se nós estamos o tempo todo distraídos, lembram do Daniel Goleman? Se nós estamos todo o tempo, ou na maior parte dele, distraídos com as questões da vida que passa, da vida transitória. Quanto tempo, em sã consciência, cada um de nós dedica para os interesses da vida espiritual, fora das casas religiosas? Não é na hora que a gente está aqui, fora daqui, fora dos muros da casa. Façamos uma reflexão. E diz ainda Kardec: o homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Sua felicidade ou sua desgraça dependem de sua vontade de fazer o bem. Vejam, ele podia ter terminado a frase na vontade, mas não basta a vontade. A gente vai ficar em curso na lei de causa e efeito pelo bem que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então aí é um ponto importante para o entendimento daquela fração de livre-arbítrio que nós temos. São os movimentos da peça do jogo de xadrez. O que me cabe? O que eu consigo fazer? Tenha eu nascido aqui, no Afeganistão, na África, no Japão, em qualquer lugar, na hora que eu tiver numa fase de conflito, numa fase de sofrimento, numa fase de dor, seja lá que língua eu fale, com que fantasmas eu sonhe, a escolha moral entre fazer o bem, entre não fazer o bem e eventualmente fazer o mal, não muda pela cultura, porque isso está escrito na consciência íntima do ser. Então essa é a fação que não depende dessas circunstâncias que de alguma maneira dificultam o uso do livre-arbítrio. Vocês percebem? Deu para entender? Então, pessoal, eu quero convidá-los a fazer um trabalho como propôs André Luiz no livro Opinião Espírita, em 1963. Diz esse capítulo 1: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos consecutivos permanece estacionário. É forte, né? Então, o espírita tem que ser um cara mutante. Se você conversar, você olhar no espelho e ver que já faz 10 anos que você está pensando da mesma forma, alguma coisa está errada.
Será que você não tinha nada, dica de nada para mudar para melhor? Você já está perfeitão? É isso? Que bom, né? A gente se encontra do outro lado e confere. Esse é o último slide, pessoal, mas assim, é uma síntese, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês? Que se a gente sentir, se a gente entender que do lado de cá, esse triângulo avermelhado representa o determinismo, ou seja, esses fatores que vão nos compelindo a fazer coisas independente da nossa vontade mais forte, a gente vai entender que desse lado o determinismo é bem grande, tá? E ele vai diminuindo. Então predomina o determinismo. E esse triângulo amarelinho é o do livre-arbítrio. Ele começa pequenininho e vai aumentando. E na medida que ele aumenta, o determinismo vai diminuindo, a influência do determinismo. Ok? Então vamos fazer uma análise histórica. Ó. Ali é a pré-história. Ou seja, é a fase antes da existência do homem na Terra, da evolução da alma nas algas, nos peixes, mamíferos, nos répteis, nos anfíbios, nos mamíferos e tal. Evolução do espírito, certo? É puro determinismo, não tem exercício da vontade. Ok? Nessa fase aqui estaria o homem primitivo. Ou seja, o homem das cavernas. Ele já tem um esboço de decisão, mas o grosso em volta dele é determinismo. Passa um pouco de tempo, nós temos o homem moderno, mas com os interesses mais materializados. Seriam as pessoas que vivem para ter, para usufruir, para gozar. Não que a gente não possa, mas que vivem apenas para isso. Certo? Se a gente evoluir um pouco, estaria o homem moderno mais espiritualizado, ou seja, que além de usufruir da vida que passa, ele já tem preocupações em servir o semelhante, já tem preocupações em fazer algo diferente, certo? E esse indivíduo já tem mais condição de ter livre-arbítrio. Essa situação aqui hipotética, que é onde o livre-arbítrio empata com o determinismo, seria aquele homem pleno, aquele homem ético, que nós poderíamos talvez já ter encontrado sobre a Terra, como Chico Xavier, como Madre Teresa, e tantos outros anônimos, que a gente nem ficou sabendo. E no máximo, que seria na plenitude da evolução espiritual, cujo único modelo que eu acho que a gente conhece é Jesus, seria então aquele momento em que ele já não, o ser já não sofre mais influência do meio. Ele está pleno. Todas as decisões que ele toma é de dentro para fora. Um pouco impacto daquilo que está rodando do lado de fora. Então, quando a gente olha deste jeito, este indivíduo que está progredindo daqui para cá, ele está se libertando do quê? Oi? Ele está se libertando de todas as coisas que o prendem, né? Ele está se desapegando. Então, quando a gente pensa na libertação, é isso, né? É a libertação dos próprios conceitos dos quais a gente vai ficando escravos. Vocês percebem? De todos os determinismos. Isso explica, por exemplo, por que um indivíduo, um espírito que reencarna num ambiente extremamente hostil e ruim, pode demonstrar uma índole boa. Por quê? Apesar de ele ter tudo empurrava ele para ser um indivíduo degenerado, ele conseguiu fazer com que a essência dele se manifestasse de maneira positiva. E o contrário também é verdadeiro. Você bota um espírito problemático num meio onde tem tudo para dar certo, ele não consegue aproveitar. Por quê? Porque ele não consegue fazer valer a espiritualidade que ele traz em si. Então,
Mas o que fica, esses dois exemplos, o que nos prova é que aquele indivíduo que entende a importância de estar aqui, encarnado, que foca a sua energia, o seu tempo, a sua disposição no aprimoramento espiritual, ele vai conseguir progredir de maneira muito mais interessante do que aquele que vive dando desculpas para tudo e fica na postura acomodada dos nossos peixes do nosso lago de libertação. Então eu convido vocês que façam uma reflexão sobre isso e que cada um, nas decisões e nas escolhas que façam em cada dia, perguntem a si mesmos, né? Quem está decidindo isso? É o homem do mundo, a personalidade egóica, ou é o espírito que eu sou? Que critérios eu estou usando? Lembrem do níquel náusea, né? Do ratinho com a baratinha. Que critérios eu estou usando para tomar uma decisão? São os critérios do interesse material transitório ou são os interesses do espírito imortal que eu represento? Muito obrigado, pessoal.